Obrigado pelos parabéns, presidente. Bom, começando aqui um pouco a minha fala sobre essa questão da LDO, eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente de alguns colegas que me antecederam no quesito ajuste. Desde 2014, o Rio de Janeiro passa por uma questão claramente... Tem um áudio aberto aí. Mas desde 2014, o Rio de Janeiro passa por uma questão claramente aterradora no sentido fiscal. A gente, ao invés de fazer o dever de casa nesses últimos anos, mesmo diante de tantas dificuldades, o que a gente tem visto, na verdade, apesar de alguns esforços momentâneos, foi, mesmo com este novo governo, que está aí há quase 1 ano e meio, uma agenda que ainda não abraçou, de fato, a questão dos ajustes fiscais que precisam ser feitos e das reformas que precisam ser levadas adiante. O Estado não faz política monetária, o Estado não imprime sua própria moeda. E o Estado está extremamente endividado. Cada R$1 que entra, a gente está devendo quase 3, se já não passou nesse momento de pandemia. E me parece que essa LDO, essas diretrizes que foram enviadas para cá, também estão sendo extremamente otimistas em um cenário absolutamente volátil, em um cenário onde a gente não sabe ainda, por exemplo, como vai ficar a questão do petróleo, como vão ficar os preços estabelecidos, e ainda assim me parece muito otimista. Eu gostaria de estar mais otimista, mas não estou, porque não estou vendo nenhum movimento, e não vi ali também nas diretrizes apresentadas, um movimento de apresentação de reformas verdadeiras no Executivo. A gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa de uma reforma tributária, a gente precisa de uma revisão da forma como a gente utiliza o dinheiro público no estado do Rio de Janeiro, porque passou a ser uma questão de que cada centavo e cada real vale, é importante, precisa gerar resultado na ponta. Não adianta a gente só aumentar gasto. Aumentar gasto não necessariamente dá o resultado pretendido. E a gente está vendo isso, inclusive, nos dinheiros gastos agora com respiradores, com material e insumos médicos, que estão sendo subaproveitados e que, além de terem tido um problema de corrupção, na verdade, há também um problema de recursos humanos e falta para operar tantos leitos que estão parados no estado do Rio de Janeiro. Então, não é a questão de aumento de gasto, é a questão de gasto inteligente, é gastar o dinheiro de forma inteligente, é gastar o pouco recurso que nós temos para dar o maior resultado possível para a população na ponta. E, no meu entender, isso passa, sim, por fazer um dever de casa de ajuste fiscal. Eu tenho uma visão um pouco diferente no aspecto aqui levantado por alguns, de que a gente só tem um problema de receita. A gente também tem um problema de receita, mas, no meu entender, o problema fundamental está nas despesas. Eu não estou vendo, por parte do Executivo, essas despesas serem atacadas de forma estruturante, de forma onde a gente possa, de fato, ter um planejamento para os próximos anos que serão difíceis. Então, presidente, a minha crítica fica aqui, mais uma vez reforçando o que já venho dizendo. Precisamos de um plano, com início, meio e fim. Precisamos de um plano para resolver os problemas da dívida. Precisamos de um plano para aumentar a arrecadação, de forma a não estrangular ainda mais um setor econômico que está combalido no estado do Rio de Janeiro. Só o setor de bares e restaurantes já demitiram mais de 1 milhão de pessoas. Nós teremos um problemaço econômico depois dessa situação de crise da pandemia que está exigindo de todos os entes tomarem decisões difíceis para preservar a saúde, sim, mas que vão ter consequências inevitáveis no campo econômico e que não está claro ainda, sequer no âmbito mundial, como é que isso vai se desenvolver depois daqui. Então, concordando de que essas diretrizes sejam ajustadas até o limite do prazo, eu gostaria muito de ver por parte desse governo uma agenda de reformas e ajustes fiscais que, no meu entender, precisam ser levadas adiante para que a gente não coloque em maior risco e não prejudique ainda mais a população, a geração de emprego e a renda aqui no estado